de dezembro de 2015. Chegou a hora! Maiores campeões nacionais, Palmeiras e Santos, fazem hoje a primeira final paulista da Copa do Brasil. O último dia de preparação das equipes foi de mistério sobre as escalações. No Palmeiras, Gabriel Jesus e Cleiton Xavier são relacionados. Do lado santista, Vanderlei aposta em espaços deixados pelo Verdão para vencer na casa do rival. Antes do jogo, casa do Palmeiras recebe jantar beneficente com presença de São Marcos. Diz aí, Marcão, falta motivação num jogo desses? Você é louco. Acho que nenhum dos dois times precisa de motivação no momento desse, né? E ainda a movimentação no Allianz Parque desde as primeiras horas de hoje. E as notícias ao vivo direto do palco da grande decisão. Não troque de canal, tudo sobre a grande final da Copa do Brasil você vê aqui no Gazeta Esportiva. Estamos conscientes de que es el partido del año, que es muy importante para nosotros ser campeones. Para mim não é o jogo do ano, para mim é o jogo da minha vida. É Santos e Palmeiras uma final, se não tiver pressão não vai ser o futebol. Ninguém nos doou isso, não veio na bandeja pra gente. Nós lutamos muito para chegar nesse momento. A gente respeita muito a equipe do Palmeiras, né? Sabe que também é uma equipe grande, uma torcida muito grande também. Só que a gente vai lá para vencer. Aqui é palestra! Chegou o grande dia da decisão. Palmeiras e Santos decidem hoje o título da Copa do Brasil no Allianz Parque. Os dois maiores campeões nacionais em campo. Duas das camisas mais pesadas do país frente a frente, decidindo um título desse tamanho pela primeira vez. É pro palco desse jogaço que a gente vai agora, ao vivo, conversar com o repórter Osmar Garrafa. E aí, Garrafa, como é que tá a movimentação por aí? Boa noite. Oi, som. Boa tarde, Anitta. Olha só o frisson, já alto-falantes já funcionando a todo vapor por aqui e, claro, toda a preparação, os portões serão abertos às 19 horas, porque é decisão da Copa do Brasil, é Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, é o jogo decisivo. No jogo da ida, como todo mundo sabe, lá na Vila Belmiro, na quarta-feira passada, o Santos venceu por 2-1. E como é que fica, Anitta e amigos do Gazeta Esportiva, para a decisão de hoje, né? Não tem aquele aspecto do gol marcado fora de casa. Na decisão, é como na Copa Libertadores da América, não tem aquele gol qualificado na casa do adversário. Portanto, o Palmeiras, para sagrar-se campeão, ou melhor, tricampeão da Copa do Brasil, o Palmeiras, que vai em busca desse título, precisará vencer o Santos por 2 ou mais gols de diferença. A vantagem do Santos é de 1 gol. Então o Palmeiras precisa de uma vitória por 2-0, daí para frente, 3-0, 4-0, ou então 3-1, 2 gols de diferença bastam ao Palmeiras. Se o Palmeiras vencer por um único gol de diferença, 1-0, 2-1, 3-2, 4-3, a decisão vai acontecer nos pênaltis. E ao Santos basta um simples empate. Ou seja, se o Vanderlei não levar nenhum golzinho hoje, o Santos vai conquistar mais uma vez a Copa do Brasil. Os portões serão abertos por volta das 19 horas. Neste momento, do lado de dentro do estádio, somente o pessoal de retaguarda, o pessoal que cuida dos camarotes, o pessoal que cuida do gramado, o pessoal da área técnica da imprensa, né, tanto de rádio como TV, os profissionais de imprensa chegando por aqui. Do lado externo já a movimentação é muito grande, eu cheguei aproximadamente a 1 hora por aqui, Anitta, há 1 hora atrás, e a movimentação aqui já na Rua Palestra Itália
que ainda está liberada ao trânsito, ela era muito intensa. Tive que descer pela Rua Diana, nem pude descer pela Caraibas para cair aqui de frente no portão da imprensa. Já há uma movimentação muito grande. Então, toda a preparação sendo feita. Vale ressaltar também que o estado do gramado, que não é dos melhores, todo mundo sabe, o próprio Palmeiras sabe disso, hoje está numa condição boa, muito boa, diga-se até como comparação do último final de semana. Trabalhou bem o departamento aqui de gramado do Palmeiras. O gramado, se não é 100%, tem uma qualidade boa para o espetáculo desta noite. Mas agora, no Gazeta Esportiva, vamos acompanhar a preparação das equipes. Eu estive durante toda a semana e ainda permaneço ao lado do Palmeiras. O Gavini está com o Santos. Vamos acompanhar primeiro a movimentação do Palmeiras. O Palmeiras, a preparação, ontem tivemos a coletiva, treinamento fechado, segunda e terça-feira treinamento fechado. Ontem a coletiva do técnico Marcelo Oliveira, e ele começa falando a respeito exatamente de ter optado trabalhar de forma fechada, sem a presença dos jornalistas, na segunda e na terça-feira, nos dois treinamentos que antecedem, melhor dizendo, a decisão da Copa do Brasil. Não é fechado para fazer qualquer tipo de mistério. É que você pode preparar uma bola parada, pode treinar penalidades, por exemplo. É muito constrangedor quando a gente vai treinar penalidades máximas e ter que pedir a vocês para não filmar, para não ficar observando muito, né, o que o jogador está fazendo, aqueles que podem bater. Vai jogar Gabriel Jesus, vamos ver o treinamento dele, ou vai jogar o Rafael Marques. Então não tem tanto mistério assim. É pela força do trabalho que a gente espera que o Palmeiras jogue bem e principalmente seja eficiente para ganhar o título. Na lateral direita tem, além do João Pedro, nós temos o Lucas Taylor, que é da base, que subiu também, que já até jogou um ou outro jogo aí, tem participado do banco, mas vai jogar o João Pedro, é o imediato, né, o substituto imediato, fez boas partidas, é o jogador da seleção olímpica, tem muita força, por mais que tenha um ou outro lance aí em algum jogo, ele tem treinado muito bem, tem se orientado, acho que vai nos ajudar muito, ele tem força de ataque e ele está escalado. Merece, porque essa competição ela começou com 80 times e agora só tem 2. E participaram dessa competição e ela é importantíssima, ela divide o espaço aí nacionalmente com o Campeonato Brasileiro. Todas as equipes que participaram da Libertadores, o campeão brasileiro participou, o vice-campeão participou, o Grêmio, o São Paulo, todas as grandes equipes do Brasil, Atlético Mineiro, Cruzeiro. E nós chegamos, como eu falei anteriormente, ninguém nos doou isso, não veio na bandeja para a gente. Nós lutamos muito para chegar nesse momento. Se nós lutamos muito para criar e construir essa oportunidade, nós temos que fazer de tudo agora para concretizar. A postura do Palmeiras é a postura de quem quer ser campeão. Mas a postura de quem quer ser campeão, às vezes, não é você atacar o tempo todo e dar espaço para um contra-ataque do adversário que é mortal. Eles fazem muito bem isso. Nós vamos atacar bastante, eu acredito que vamos ter que impor essa condição, porque existe uma vantagem para o adversário, mas temos que estar com os jogadores que ficarem para trás do Santos bem controlados, bem marcados, porque é uma característica do Santos também atrair um pouco o adversário para sair no contra-ataque. Eles fazem muitas diagonais e com boa qualidade técnica. Já participei de muitos jogos com o Weber, muito bons assim. Eu tenho uma ideia sobre ele de um hábito rigoroso, que não disciplinar e que vai muito bem na parte técnica também. Eu espero que seja assim, que ele faça uma arbitragem segura, que leve o jogo bem, mas que procure marcar aquilo que acontece. Nós reclamamos sim, porque o Brasil todo viu que houve um pênalti e esse pênalti geraria uma expulsão e poderia ter mudado completamente o rumo daquele jogo.
Tá certo. Tá aí, portanto, Anitta, o técnico Marcelo Oliveira falando da preparação do time, né? O João Pedro vai pela lateral direita, o Lucas recebeu o terceiro cartão amarelo, fica de fora, está suspenso. A dúvida permanece, não é oficial, Gabriel Jesus ou Rafael Marques. O Gabriel Jesus tem uma contusão no seu ombro esquerdo, é a dúvida, pelo menos é o que o Marcelo Oliveira traz para o jogo, mas nós estamos apostando que o Gabriel Jesus, que está relacionado, está concentrado com a delegação, vai realmente para a partida. O Rafael Marques vai ficar no banco de reservas. Éber Roberto Lopes é o árbitro para essa partida e vale lembrar que o Marcelo Oliveira, que há pouco falou conosco aqui, ele vai chegar na sua 4ª decisão de Copa do Brasil. Está na 4ª decisão. Perdeu as 3 que disputou, 2 pelo Coritiba e 1 pelo Cruzeiro. Entende, obviamente, acredita e aposta muito que essa é a sua vez. Mostramos um balanço do que foi a preparação do Palmeiras e agora vamos para o outro lado do clássico, outro lado da decisão. Trabalho feito pelo repórter Fernando Gavini, que está acompanhando lado a lado o Santos, para e passo, tudo o que está acontecendo no Santos, e o Fernando Gavini nos mostra a preparação do Peixe para o jogaço de logo mais à noite, decisão da Copa do Brasil. Em alguns momentos da temporada, o Santos encantou. Chegou a ser tratado como o time de futebol mais bonito do Brasil. De candidato ao rebaixamento antes da chegada de Dorival Júnior, subiu na tabela e esteve muito perto de chegar a uma vaga na Libertadores pelo Campeonato Brasileiro. Mas privilegiando a final da Copa do Brasil, o Peixe colocou reservas em campo nos 2 últimos jogos e acabou perdendo não só os 2, como também ficou sem chances matemáticas de alcançar o G4. Agora, para ir à Libertadores, só resta uma alternativa: ser campeão em cima do Palmeiras nesta quarta-feira. Copa do Brasil é o jogo da nossa vida, né? A gente sabe que é o melhor jogo do ano, o jogo que todo atleta quer participar. A gente está muito focado para isso e respeitando, lógico, a equipe do Palmeiras, mas a gente vai para vencer. A gente não vai lá para se defender, não. Vai buscar essa vaga na Copa Libertadores também, automaticamente, que se a gente conseguir o título, a gente consegue, que vai ser importante para o Santos, né? Pelo ano que fez, vai ser um baita resultado para a gente. Na Vila Belmiro, semana passada, o Santos teve tudo para colocar a mão na taça. Mas o pênalti desperdiçado por Gabriel e o inacreditável gol perdido por Nilson fizeram com que a vitória fosse magrinha. Apenas 1-0. Apesar da vantagem santista, a decisão ainda está em aberto. E o Palmeiras promete transformar o Allianz Parque num caldeirão para levar o Verdão ao título. Não importa se é fora ou em casa, a gente quer ver estádio lotado, né? E ver a torcida apoiando. A gente está preparado, a gente trabalhou muito para esse jogo, né? A gente já enfrentou Corinthians, São Paulo, até mesmo o Palmeiras no Campeonato Brasileiro no Allianz, né? E a gente está preparado para isso. Jogar fora de casa no Campeonato Brasileiro foi um tormento para o Santos. Em 19 partidas, o Peixe venceu apenas uma vez. Mas a situação é completamente diferente na Copa do Brasil. Em 6 partidas, foram 4 vitórias, fundamentais para o time chegar até a decisão. Na Copa do Brasil, como é mata-mata, a equipe tem que sair para cima, a equipe da casa, né? E dar espaço. Foi o que aconteceu. E nossa equipe é uma equipe técnica, né? Que tem jogadores rápidos, jogadores de contra-ataque. E a hora que teve as oportunidades, a gente conseguiu matar. A gente espera também que possa acontecer isso contra o Palmeiras, pois ele tem que sair para cima também, né? Está vindo num resultado adverso aqui em casa contra a gente, eles vão ter que buscar o jogo. O Santos, aliás, chega ao segundo jogo da final com 8 vitórias seguidas na Copa do Brasil. E não quer perder a chance de levantar a taça na casa do Palmeiras. A gente viu durante o ano todo, né, que todos os jogos entre Santos e Palmeiras foram equilibrados, né? Foram jogos que foram definidos com um gol de vantagem, né? E como eu disse, a hora que tiver a chance tem que matar. Decisão, você tem que vencer no detalhe, né? A gente vai ter a chance lá, eles vão dar espaço pra gente e a gente tem que matar esse jogo. A gente não pode deixar também passar essa oportunidade de ser campeão do campeonato tão grande como é a Copa do Brasil. Bom, a sorte está lançada, Anitta. Palmeiras e Santos, Santos e Palmeiras, 10 da noite aqui no Allianz Parque. Temperatura de momento 27 graus. A previsão é de 26 graus para a hora do jogo. Temperatura agradável, tá aquele cheiro de churrasquinho já de porta de estádio aqui, que eu vou falar para você uma coisa, viu, vovó? É bom demais. O provável Palmeiras de Fernando Praz no gol, João Pedro, Vitor Hugo, Jackson e o Zé Roberto pela esquerda. No meio campo, Arouca, Matheus Salles, o garoto que veio da base, mais Robinho e Dudu. No ataque, eu aposto que o Gabriel Jesus comece jogando. Se não jogar, o
Rafael Marques será a opção ao lado do Lucas Barrios. Este é o Palmeiras, eu volto daqui a pouco de outro ponto aqui do Allianz com mais informações da decisão. Na hora da decisão, Copa do Brasil, todos os detalhes aqui na Gazeta. Tá certo, Anitta? Certo. O Garrafa, ele não só traz as informações do futebol, como também o clima ali da alimentação, churrasquinho, cervejinha, aquela coisa toda do estádio, né? Você aí de casa, participe do programa com a gente através da nossa enquete, que está no site gazetesportiva.com. A gente quer saber qual vai ser o campeão da Copa do Brasil. Quem será? Palmeiras? Santos? Acesse o site, o resultado eu vou dar no final do programa de hoje. Está no ar desde ontem a enquete, a gente está na expectativa para saber qual é a sua opinião. O Celso, no final das contas, arriscou Palmeiras, foi isso? Foi e o Flávio? Eu acho que vai dar pênalti, vai ser decidido nos pênaltis. Pênalti, aí no pênalti vai dar... Aí vamos ver qual goleiro está mais largo, né? Mais largo, tá bom. Eu acho que é isso, vai ser 1-0 pro Palmeiras e vai para pênalti. Mas eu espero que o jogo seja bem tumultuado, tenha bastante dúvida de arbitragem. Senão fica chato, né? O jogo, sabe, aquele jogo confuso, senão não tem graça, né? Emocionante. Mas o clima de tensão, ele existe já faz um tempo. Mas é isso mesmo que é bom. Né? Desde a final da Copa do Brasil, desde a final do Campeonato Paulista, o jogo foi tenso. Aí, nos 2 jogos do Palmeiras com o Santos no Campeonato Brasileiro, especialmente o último na Vila Belmiro, foi também muito conturbado, difícil para arbitragem, desentendimentos do Ricardo Oliveira com Praz, é algo que vem se repetindo, politicamente do correto, David sabe? Braz, acho que o futebol vive desses buchichos. Dudu, né? Tomara que o árbitro acertar tudo, vai ser um saco amanhã. Acerta tudo, um jogo bem comportadinho e tal. O bicho tem que pegar, pô. Tem que ser bem jogado. É final, né, Flávio? Tem que pegar, o bicho tem que pegar. Os caras ali, ó, emoção. falando, o juiz deixando o lance duvidoso pra gente discutir amanhã. O bicho tem que ser jogo quente, pegado, né? Sem violência, daquela violência do mal, né? Como você já falou. Não, pegada dura. Existe violência do bem? Jogo de homem, entendeu? Não é aquele jogo de mimimi. Claro que tem. Violência do mal é aquela violência da torcida. Não, aí é coisa aí é brigalhada. Jogo jogado. Jogo de homem. Que ela sabe dividir pra valer que nem homem. Não tem negócio de Thiago Silva. Jogo pra valer mesmo. Tava demorando ele falar do Thiago Silva. Então, jogo duro. Jogo de homem mesmo pra valer, dividido. Levantou, vai pra cima do cara. O cara veio, o outro encosta o peito. Vamos lá. Jogo pra valer mesmo. Jogo pegadão, jogo duro. Ninguém dá mole pra ninguém. Sabe aquela coisa de tá pensando quem manda aqui sou eu e tal. É isso. Gente, jogo de homem. Tá com tudo. Não, gente, nunca mas é final. Assim. Você gosta de jogo de mimimi, sabe? Com o negócio de fair playzinho. O cara cai com aquela frescura. Não, mas peraí, calma. Tudo bem, eu respeito. Eu respeito a sua opinião. Uma vez você já viu falar diferente tudo disso? Bem. Mas quais são os times que apresentam o melhor futebol, o mais bonito no planeta? Bayern e Barcelona. Eles jogam. Qual dos dois lembram o Bayern e o Barcelona? Nenhum. Não, que pelo menos tenha isso. Se eles tivessem o futebol do Bayern e do Barcelona, nem precisava falar isso. O outro não ia ver a bola. Já que você não tem esse futebol, pelo menos jogue pra valer, entendeu? Você gosta de jogo sono, aquele jogo... Entendi. Já que o espetáculo você já percebeu que não vai rolar... Então, pelo menos tem a raça, tem a pegada, tem a fibra, tem a vontade. Aquele negócio, aquela frescura de, em vez de tentar chutar, se joga, sabe? Não, vai pro jogo, vai pro pau, ganha, vibre, tenha vontade, honre a camisa, é isso. Já que não tem bola suficiente, não tem aquela... Hoje não é mais academia e maior ataque do mundo, não tem problema, faz parte, é outro momento e a gente entende isso. Mas pelo menos que sejam Santos e Palmeiras na acepção da palavra. Porque o torcedor, ele tá vibrando, o dia inteiro eu tô vendo torcedor. Sim. Como é que vai ser? Joga com a pegada do torcedor, só isso. E torcedor, não estou falando de animal de torcida uniformizada. Se jogar com a pegada do torcedor, eu já estou feliz. E é curioso o ambiente dos torcedores do jogo, porque pelo contato que a gente vê aqui mesmo, com as pessoas que são santistas ou palmeirenses na rua, existe um clima de apreensão e ao mesmo tempo de ansiedade. São os dois times, na verdade a gente tem que acrescentar mais um aí, que mais títulos nacionais conquistaram, né? O Palmeiras entre Taça Brasil, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, Robertão. O Palmeiras tem 10 títulos e o Santos 9. Eram os dois times, o Palmeiras é o time que mais vezes foi campeão, é verdade, mas eram os times que mais vezes conquistaram títulos nacionais. Agora o Corinthians encostou também, que com a conquista do Campeonato Brasileiro também tem 9, 6 brasileiros e 3 Copas do Brasil. Portanto, tem muita história em jogo, tem muita rivalidade em jogo e realmente, eu concordo com o Flávio quando ele diz de vibração.
O jogador de futebol, se você comparar, cada um ganha aquilo que merece. Mas se você comparar o que ganha um jogador de futebol com um executivo de multinacional, cara que estudou, fez um MBA e fez tudo, é muito dinheiro. Então, pelo dinheiro... Esses, né? Porque 99% do jogador não ganha nada. Esses estão aqui no cenário, né, dos principais times do Brasil. Merece, parabéns a eles. Isso, mas tem que justificar. Que o cara vai enfrentar trânsito, frio, N problemas para chegar no estádio de futebol. Então, o que ele espera ver desses atletas? O mínimo de entrega. O mínimo de vibração, disposição, ânsia por vitória. Se o clube paga é porque acha que vale e tem que ganhar mesmo e está tudo certo. Agora eu quero ver uma final, sabe, pegado. Não tem Barcelona, não tem Bayern, então que jogue para valer, sem frescura. O futebol está muito fresco, está muito fair playzinho, está muito politicamente correto. Eu quero jogo de homem mesmo para valer, que jogo pegado, aquele que... Vamos lá, sabe, sem... Desculpa, para sempre muita viadagem, sabe? Jogo pra valer mesmo, jogo pegado. Então fica aquela frescura, sabe aquele negocinho de... O outro caiu, deixa ele caído lá, vamos em frente, vamos jogar bola. Depende, né? Isso. Não depende de nada, não. É jogo mesmo. Eu vou falar pra você dar... Lembra aquele dia que eu fui jantar lá no Alfama e você contou as histórias de quando você jogava bola, quando você era criança? Eu vou falar para os técnicos que eles têm que te convidar para dar uma palestra motivacional. Mas você sabe que... Mas é capaz de gestal. Porque se você pegar... É um ponto de vista. Se você pegar o Corinthians, foi campeão brasileiro, foi campeão brasileiro extremamente disciplinado, sabe? Entrava duro, mas com lealdade, não entrava para machucar. Eu não falei para machucar. Não, eu sei. Eu falei para não ficar com mimimi. Mas tem que ter lealdade, mas não é ganhar acima de qualquer preço. Não, na bola... A bola é sua, na dividida é minha, sabe aquele negócio? É isso que eu tô falando. Tá muito mimimi, tá muito não me toque, aquele negócio, que nem quando, quem foi que falou? Meia dúzia de gato pingada que ficaram, o Rafael Marques. Tem que falar mesmo, pô. O cara tem que provocar o outro, tem que encher o saco do outro. Ele tá defendendo o Palmeiras, o Santos tem que provocar o outro, tem que encher o saco mesmo, tem que ser assim. Quando o Neymar se jogava e os caras ficavam bravos e tal, tem que fazer isso, você tem que... o cara tem que defender o dele com tudo, para valer. Não vai quebrar a perna do outro, é claro que não. As pessoas não estão entendendo, mas tem que ser uma coisa, sabe? Gana! O torcedor tá desde manhã, quem vai ganhar, quem é que não vai... É isso que tem que fazer. Cara, muita frescura, muito politicamente correto, muito mimimi. Futebol não é para isso, não. Futebol é pegada, é vontade, é gana. Vamos lá, vamos pro jogo, gente. Jogo pra valer mesmo, legal. É isso, hoje é Flávio Prado com emoção, entendeu? Hoje é com emoção. É com emoção ou sem emoção? É com emoção. E num clima bem diferente desse que deve ser de hoje à noite, a Arena do Verdão serviu ontem de encontro entre ex-jogadores que foram prestigiar mais um evento da Fundação Edmilson. Veja aí na reportagem do Alexandre Silvestre. Se hoje o lindo Allianz Parque estará lotado com 40 mil pessoas para a finalíssima da Copa do Brasil entre Palmeiras e Santos, ontem à noite a Casa Palestrina recebeu muitos convidados por um motivo mais nobre do que um simples jogo de futebol. Coquetel e jantar da Fundação Edmilson, que completa 10 anos de serviços prestados. A gente começou com 75 inicialmente e hoje nós temos 320 crianças, né? E tem sido muito gratificante. O resultado tem sido muito bom, né? E nesses 10 anos a gente já atendeu mais de 3 mil crianças, de 6 a 14 anos e de 17 a 23. De fundação em fundação, a molecada enche o papo, a mente, o coração. Quem acaba ganhando com isso, né, são as crianças que são beneficiadas com esses projetos que nós fazemos, né? O Edmilson com a fundação dele, o Cafu com a Fundação Cafu, o Raí com a Gol de Letra e outras grandes fundações que existem aí Brasil afora. Evento beneficente na terça. Amigos, negócios à parte na quarta. Alviverdes e alvinegros andam se pegando em 2015. Fernando Praz e Ricardo Oliveira são símbolos desta rivalidade. Eu não ia ter rixa com o centroavante não, porque não é bom negócio, né, cara? O centroavante tem que ter dó do goleiro. Se ele tiver raiva, ferrou, vai chutar toda hora, né? Então... Mas o Ricardo Oliveira, eu acho que é devido aos confrontos todos que tiveram, né? Um monte de jogo de Palmeiras e Santos aí. E que tal colocarmos uma pimentinha extra para esquentar ainda mais o clima? Nada melhor do que cutucar o ex-goleiro Marcos. Por favor, dê uma declaração bem polêmica para motivar o Santos momentos antes da final do Palmeiras. Você é louco.
Acho que nenhum dos dois times precisa de motivação no momento desse, né? O Marcão tenta evitar polêmicas. Tenta, até a última resposta e não resiste. Cai na tentação. Eu não quero fazer muita polêmica, não. 3-0 Palmeiras tá ótimo. Tá no vestiário do Santos amanhã, às 8h45 da noite. Obrigado, Marcos avisa que foi 3-0. Denilson vai na ferida e agita sem medo. Ah, se ainda jogasse. Se sou eu dentro do vestiário, falo, tá vendo aquele gol que o Nilson perdeu no finalzinho? Isso é uma falta de respeito, velho. Vamos dentro dos caras, os caras estão achando que já ganhou. Soltaram o pôster aí. Lógico que o Santos não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Mas soltaram um pôster, né? Eu pego aquele pôster, meto na cara de cada um e falo aí, rapaziada, os caras já estão cantando vitória. Pelo amor de Deus, vamos pra cima dos caras. Ricardo Oliveira tá provocando o Fernando Praz. A gente inventa um monte de coisa no vestiário. Pô, Ricardo Oliveira me ligou, xingou vocês pra caramba. Sangue nos olhos, vamos atropelar. Você é louco, isso aí é final de campeonato, cara. Aí, tá vendo? Igualzinho. É isso, é o Denilson. Boleiro, é isso aí. Como tá eu gosto do Denilson. Mas é isso, mas tá vendo? É isso, é a mesma coisa. O Denilson é mau cara? Pelo contrário, o cara maravilhoso, eu adoro esse cara. Máximo. O dia que eu perdi o pênalti, o cara me sacaneando, que eu parei de jogar futebol, o único cara que veio falar comigo foi ele. Me deu um abraço e falou assim, isso acontece, só perde quem bate. E me deu um abraço e tal. E os caras estavam me sacaneando, eu tava tão... Eu não parei de jogar bola quando eu infartei, parei quando eu perdi um pênalti. Esses palhaços ficaram me sacaneando. Ele veio entender e me deu um abraço. Então eu gosto muito do Denilson também por isso. Mas você viu como é que é? E esse negócio do pôster, os dois lançaram, tá? Foi uma editora, na verdade. Não foi nem o Palmeiras, nem o Santos. E o Edmilson faz um trabalho lindo. É um trabalho espetacular que eu tenho a felicidade de acompanhar desde o começo. É um trabalho muito bonito, chega a 10 anos, é muito bacana. É legal que o jogador possa e tenha condição de fazer isso. Durante os primeiros 4, 5 anos, ele bancou do próprio bolso, ele punha R$70 mil por mês do bolso dele. Aí o Barcelona ajudou, ninguém ajudava e agora ele está conseguindo já ser autossuficiente. Esse jantar ajuda a autossuficiência. Parabéns, Edmilson. Cara do bem, boleiro, um cara inteligente, um cara que ajuda muito ao futebol e ao país como um todo. Legal. Ó, e você aí de casa, fale com a gente através do Twitter do programa. O endereço é twitter.com/gazesportiva. Lá você fica sabendo tudo o que rola aqui no Gazeta Esportiva. Você também pode rever os programas no site da TV Gazeta. O endereço é tvgazeta.com.br. E hoje teve edição especial do Futebol em 90 Segundos sobre a decisão da Copa do Brasil. Mas nada de palmeirenses ou santistas, tá? No vídeo de hoje teremos o produtor e São Paulino José Diniz, perna dobra, filha, e o editor corintiano Vicente Lomônaco falaram sobre essa grande decisão. O vídeo completaço está no site gazetaesportiva.com e nas nossas redes sociais, mas você confere um trechinho agora aqui. A palavra é a seguinte: futebol, jogo, hoje, Allianz Parque, quem ganha? O jogo de hoje, Zé, eu tenho uma certeza. É já cravado assim? Pra mim é cravado, mas não é porque eu vi nos astros, ou porque eu li nas cartas, ou quem sabe até na borra do café. Não, é porque eu entendo de futebol. Isso aí deve estar uma combinação bombástica, viu? Até óculos. Porque se eles não entraram num acordo no final, tem MMA, né? Porque você viu o tamanho? Você viu o tamanhinho dos dois, é. Coisa pouca que não é. E o destaque de hoje no site gazetaesportiva.com é a festa de ontem do prêmio Ford ACESP. O site foi premiado pela matéria Ofuscado por Padrasto, pai biológico se orgulha de Medina à distância. Dos repórteres André Sender, Bruno Secom e Helder Júnior, que conta a história do pai biológico do campeão mundial de surf, Gabriel Medina. Já Flávio Prado, que foi finalista na categoria apresentador de televisão, ficou com o 3º lugar e foi representado no palco pelo Celso Cardoso, muito bem. Teve também o prêmio Regiane Ritter, dado a jornalistas esportivas que se destacam e entregue pela própria Regiane, nossa colega e apresentadora da Rádio Gazeta. Para ver como foi essa linda festa, tem um vídeo lá no site gazetaesportiva.com. Parabéns, Flávio. Muito obrigado. E parabéns, Celso, por ter ido representá-lo. Não, eu só representei, só... Mas é uma honra de toda forma, não? Sim, sem dúvida alguma. Mas parabéns, quem merece é o Flávio. Aos dois. A nossa equipe toda e ao pessoal do site. Não existe apresentador de programa, existe um programa que tem um cara que é a ponta do iceberg. Só. É isso aí. Parabéns ao pessoal do site.
Ainda mais porque o assunto era surf, né? Ou seja, não era futebol. O assunto agora são as meninas da Seleção Brasileira de Futebol que seguem se preparando para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro. Depois de perder para a Nova Zelândia no último fim de semana por 1-0 no Pacaembu, as meninas do Brasil venceram as meninas da Nova Zelândia por 5-1 ontem na Arena Pantanal, em Cuiabá. Destaque para o golaço de Formiga, que acertou um belo chute de fora da área. Marta de cobertura, Poliana e Érica de cabeça e um gol de Débora no final do jogo completaram o placar. No próximo dia 9, o Brasil volta a campo para participar do torneio internacional de Natal contra Croácia, México e Canadá. Mano Menezes não é mais técnico do Cruzeiro. Uma proposta milionária que gira em torno de R$2 milhões por mês fez o treinador trocar a equipe mineira pelo Shandong Luneng da China. Ele chega para assumir o lugar de Cuca, que depois de uma série de divergências com alguns diretores, rescindiu o contrato com a equipe chinesa. O impasse agora fica pelo acerto da multa rescisória de R$7 milhões que o Cruzeiro exige para poder liberar o treinador. Mano Menezes comandou a Raposa em 15 jogos. Ganhou 8, empatou 6 e perdeu apenas uma partida. Eu penso da seguinte maneira, eu estava lendo inclusive que alguns diretores do Cruzeiro estão decepcionados com o Mano Menezes, porque já haviam conversado sobre a próxima temporada. O Marcelo Oliveira, muito provavelmente, também ficou decepcionado pela diretoria do Cruzeiro depois de ficar 2 anos lá e receber como diria o glorioso Jerome Valk, um pontapé nos fundilhos porque foi eliminado da Libertadores América. Então, para isso existe uma multa contratual, certo? Então, pagando a multa, ok, o Cruzeiro está ressarcido e ponto. Quem garante que se o Mano Menezes ficasse, ele levasse umas burdoadas em 2, 3, 4 partidas, não aconteceria o mesmo que aconteceu com o Marcelo Oliveira, por exemplo. Foi bicampeão brasileiro. E quando as coisas não estavam muito bem, numa reformulação de elenco, mandaram embora. Então está certíssimo Mano Menezes. Vai receber cerca de R$2 milhões para trabalhar na China. Não tem mais o que fazer a independência dele, porque aqui não existe seriedade, aqui não existe garantia e aposta num projeto. Então é muito cômodo agora falar assim, estamos chateados com o senhor Mano Menezes, mas na hora de mandar o treinador embora para dar justificativa para a torcida, que os caras não têm peito para bancar uma filosofia de trabalho, aí eles não reclamam. Estou errado? Tem pouquíssimas pessoas sérias no futebol brasileiro, a gente sabe disso. Hoje eu passei o dia aqui do lado, infelizmente ainda voltando, por trabalho, por deveres profissionais, o que é ótimo. Mas aqui do lado, aqui atrás, do Maxiro Plaza, teve um simpósio da Universidade de Futebol, que é uma das coisas mais extraordinárias que nós temos no Brasil. O professor João Paulo Medino, o Eduardo Tegger, eles organizaram um evento maravilhoso, que foi um simpósio sobre a análise do futebol brasileiro. Figuras de altíssimo nível estavam aí hoje. O Muricy Ramalho, eu estive numa mesa com o Muricy Ramalho, o Juca Kfouri, Mansur, que é do São Paulo, estava o pessoal do Bom Senso FC, estava estava o Paulo Autuori, estava o Gilberto Silva, estava o Mauro Silva. Olha, todos os segmentos, até torcida uniformizada, tinha até um grupelho aí de torcida uniformizada. O que o Medina fez? 80 pessoas, pela primeira vez, acho que o Ministério do Esporte fez alguma coisa que presta, bancando esse evento, e uma grande discussão para traçar um projeto de 10 anos para o futebol brasileiro. Esse pessoal que estava aí, salvo uma outra exceção, jornalistas, vários, claro, né? Ele estava o Paulo Calçade, pessoal de alto nível realmente, e a ideia é sair com um projeto para 10 anos de futebol. Aquilo que a Alemanha fez há 500 anos. Claro. Algumas coisas, por exemplo, eles têm mapeado lá 690 atletas. O Brasil não tem nenhum, por exemplo, né? Só para a gente citar. E uma das coisas que eu já tinha cidade e foi colocada ali, é que a média de um técnico de futebol no Brasil, num clube de futebol, é de 15 jogos. Curiosamente, a média do Mano Menezes. Portanto, está tudo bem. Sabe qual é a média na Major League Soccer? São 90 jogos.
O Brasil é disparadamente o que demite mais rápido. 15 horas. Ou seja, é uma zona, uma esculhambação. Então dá para ter qualquer coisa. Não é legal, não é profissional, mas como é uma zona, o cara não vai deixar de ganhar 2 milhões de reais. É claro que um cara que ganha perto de 400, 500 mil, como o Mano ganhava, vai ficar independente também. Mas na zona que é o futebol brasileiro, acaba acontecendo esse tipo de coisa. O que nós temos que ter é um plano de trabalho. Espero que essa ideia do Medina, que ela prolifere, não faltaram ideias boas. E não eram mesas redondas, eram debates, era uma coisa... Olha, uma coisa sensacional. Fiquei muito impressionado. Agora está o Alex. Olha o nível das pessoas. Realmente é uma coisa muito legal. Tomara que isso vire alguma coisa prática e que seja colocada efetivamente para funcionar. Vamos falar agora do hexacampeão, Corinthians. Em ritmo de férias, os jogadores iniciaram nessa manhã a preparação para o jogo contra o Avaí domingo na Arena em Itaquera. O repórter Adriano Dolfi esteve no CT Joaquim Grava acompanhando o treino do timão. Foram 2 dias de folga. Depois do anúncio do primeiro patrocinador da camisa do clube para 2016, a rotina voltou ao normal. Os goleiros no treino específico, a roda de boguinho no aquecimento e, claro, treinamento tático. Nada muito diferente do que Tite fez durante toda a temporada. E por falar em Tite, ele foi a grande ausência do dia aqui no campo de treinamento. Depois de realizar uma cirurgia de varizes, ele ficou na parte interna do CT Joaquim Grava, acompanhando de longe toda a atividade. Os auxiliares fazem trabalho sempre com a gente, da semana toda, desde o começo do ano. Então, eles sempre estão ali, sempre estão cobrando também. A gente também se cobra muito entre nós. Você vê que começa a dar uma chegada aqui, outra chegada ali, mesmo no final do campeonato, mesmo ter ganho o título. O goleiro ainda não sabe se estará em campo na despedida do ano. Reserva de Cássio. E sabendo que poderá jogar pouco no ano que vem, ele tem uma certeza. Pretendo continuar aqui. Claro que a gente sonha sempre em estar jogando uma grande equipe, né? Hoje eu estou aqui, estou muito feliz. Então, pretendo ficar aqui o maior tempo possível que eu conseguir e poder mostrar meu trabalho dentro de campo sempre. O jogo contra o Avaí pode significar muito para Walter, para o Corinthians, que poderá ter também a melhor campanha da história dos pontos corridos e ainda um punhado de times que brigam para fugir do rebaixamento. A gente tem feito nosso trabalho, claro que a gente não pode ficar pensando nos outros times que está para cair, tem o Vasco, tem o próprio Avaí que a gente vai jogar. Então a gente tem que fazer o nosso melhor, buscar sempre a vitória como a gente buscou, fazer o que a gente faz dentro de casa, sempre bem forte o time. Por falar em fazer o melhor, uma curiosidade sobre o goleiro Walter. Ele esteve presente na eliminação do Corinthians para o Grêmio na Copa do Brasil em 2013. Ele fechou o gol e assistiu de perto o pênalti perdido por Alexandre Pato, que pode retornar ao clube no ano que vem. Mesmo tendo a derrota, para mim, como foi minha estreia como titular, é um jogo que está na minha memória, sei de tudo todos os lances que aconteceram, né? Claro que a gente ficou triste pelo ocorrido, né? Mas ele tem qualidade, o Pato, para fazer o que ele bem entende. Se ele vier, a gente vai ajudar muito ele também, né? A gente não sabe qual que é os bastidores, o que está acontecendo. Acabei vendo ele um tempo atrás também, a gente conversou muito, é um cara especial. E sobre aquele lance, uma revelação. Você também ficou bravo com ele aquele dia? A gente fica um pouco, né? É normal, né? Faz parte, mas a gente depois já conversa, ele já fez isso em outros clubes também, já bateu o pé de tudo que é jeito. Então é normal, faz parte. E no São Paulo a expectativa fica por conta do goleiro Rogério Ceni, que tenta voltar a equipe contra o Goiás em jogo que pode garantir ao tricolor uma vaga na Libertadores. A reportagem é do Felipe Esboril. Olha só que boa notícia, torcedor do São Paulo. O goleiro Rogério Ceni batendo na bola, fazendo embaixadinha, pulando, defendendo sem dor. Esforço incondicional que o atleta está fazendo para encerrar a carreira com dignidade. Esta foi a primeira vez que o goleiro Rogério Ceni treinou normalmente, depois da contusão na partida contra o Santos. Restam 2 dias de treinamentos e também de recuperação para o jogador, para sabermos se ele terá ou não condições de jogo no final de semana, na última rodada do Brasileirão contra o Goiás. A gente está torcendo para isso, para ele jogar no último jogo, já que ele não pôde jogar no Morumbi. Mas ele está tentando, está fazendo a fisioterapia
tá se esforçando ao máximo para tá junto com o grupo no jogo diante do Goiás. Já sem Luiz Fabiano, que está vetado pelo departamento médico, o São Paulo ainda não terá Rodrigo Caio, suspenso na partida, que pode decretar o rebaixamento do Goiás, ex-clube de Thiago Mendes. Pra te falar a verdade, eu não queria que o Goiás fosse rebaixado, mas hoje eu tô do outro lado. Sabemos que eles precisam de uma vitória e a gente também. Sabemos que a gente precisa chegar numa Libertadores para terminar o ano bem também. Então, espero conseguir a vitória diante do Goiás no Serra Dourada e entrar de vez no G4. Com a 4ª colocação assegurada, a vaga na Libertadores do ano que vem estaria garantida, mas com um time bem diferente do de 2015. Com as saídas de Pato, Luiz Fabiano e Rogério Ceni, ídolos que deixarão o posto vago. Quem está aqui e vai ficar para a próxima temporada sabe muito bem a importância que terá daqui para frente. Acredito que a partir do momento em que você faça coisas boas dentro de campo, que você conquiste títulos, você acaba participando e entrando na história do clube. Então, eu estou aqui sempre me preparando para conquistar títulos e, quem sabe, entrar na história me tornando um dos ídolos do São Paulo. E a gente volta a falar da decisão da Copa do Brasil. Daqui a alguns minutinhos os portões serão abertos para a entrada dos torcedores. Por isso a gente volta a falar agora ao vivo com Osmar Garrafa, que está no Allianz Parque para acompanhar a final entre Palmeiras e Santos. Boa noite de novo, Garrafa. Como é que está a movimentação por aí? Olha, Anitta, é o que você bem destacou, né? Os portões permanecem fechados. Nós estamos nesse exato momento aonde fica a imprensa escrita, os jornalistas da imprensa escrita, né? Os sites, o pessoal do GazeteEsportiva.com, todo mundo já por aqui também marcando presença. Essa é a região da imprensa escrita, é a área destinada a esses jornalistas. Os portões permanecem fechados, como foi avisado anteriormente. Só 19 horas nós teremos a abertura dos portões. Informação importante da CET: evitem a área aqui próxima ao Allianz Parque, né? A Rua Palestra Itália, que é a antiga Rua Turiaçu, aquele trecho que passa bem em frente ao Palmeiras, está interditado já. A torcida já faz uma movimentação muito grande, já houve a varredura por parte dos policiais e daqui a pouco portões abertos. Se a movimentação é intensa agora, mas não pense que ela foi tranquila durante todo o dia, não. Inclusive, o nosso repórter, o Vinícius Rodrigues, acompanhou a movimentação hoje na hora do almoço. Vamos sentir já como é que estava o ambiente, a preparação da torcida do Palmeiras e, obviamente, do Santos, que estão chegando neste momento no Allianz Parque. Logo mais às 10 horas da noite, Palmeiras e Santos decidem quem será o campeão da Copa do Brasil 2015. O Verdão conquistou o título por 2 vezes, enquanto o Alvinegro Praiano foi campeão apenas uma vez. Caso o título fique por aqui, será a primeira conquista do Palmeiras no Allianz Parque. Jogando em casa, o Palmeiras conquistou diversos títulos. Entre eles, o Paulistão de 1976, que marcou a última grande vitória de Ademir da Guia pelo clube. No Parque Antártica, o time também conseguiu erguer a Taça Libertadores da América de 1999, considerada por muitos como a maior glória de sua história centenária. E em 2008, a goleada por 5-0 diante da Ponte Preta e que definiu o Campeonato Paulista daquele ano, sendo o último título do Palmeiras jogando no estádio desde então. De 2008 para cá, muita coisa mudou pro lado do Palmeiras. Jogadores chegaram, saíram, técnicos foram trocados. O Palmeiras foi rebaixado em 2012, no mesmo ano em que conquistou a Copa do Brasil. Mas talvez uma das mudanças mais simbólicas tenha ocorrido aqui. A rua que antes era chamada Turiaçu, hoje recebeu o nome do antigo estádio. A alteração que ocorreu no meio deste ano veio a calhar com a excelente campanha na Copa do Brasil. E a torcida, desde muito cedo nas imediações do estádio, mostra que a empolgação para a grande final está em alta. Vamos ganhar pouco! Vamos ganhar pouco! Palmeiras vai vencer com certeza e a gente está bem confiante. O jogo é 3-0 pro Palmeiras. 2 do Dudu e 1 do Lucas Barro. Hoje vamos conseguir o tricampeonato, se Deus quiser. 2-0 hoje,
sem choro, sem vela. O que é de motivacional para eles está tendo. E com certeza, eu acredito, vocês têm que acreditar. Nós vamos ser campeão. Aqui na Avenida Francisco Matarazzo, a torcida do Palmeiras promete protagonizar um dos momentos mais emocionantes dessa noite. O que eles batizaram de Corredor Alviverde. Eles vão fazer uma espécie de recepção para os jogadores que chegam no ônibus para entrar até o Allianz Parque, a Arena do Verdão. Temos mais de 7 mil confirmados, de pessoas que confirmaram presença. E se tudo der certo, vai ser o maior corredor que já teve no Brasil. Eu acho que a nossa energia positiva para eles é tudo, né? Isso dá confiança. Tem como o jogador não se arrepiar. Ali dentro vai ser... Ele vê a festa que vai estar todo mundo com sinalizador, fumaça, cantando. Na hora que eles chegarem e tomar esse choque... A união maior começa pela torcida. Isso ele tem esse apoio dessa torcida maravilhosa. Porque os públicos pagantes do Palmeiras foi excelente no campeonato. E a resposta do jogador tem que dar agora para nós torcedores. Vamos ganhar, porco! Ah, legal, Anitta. Essa é a expectativa mesmo do que mostrou o Vinícius Rodrigues, desse cordão que será feito pelos torcedores do Palmeiras, o mais longo cordão, para receber a delegação. Tudo isso nós somos favoráveis. Nós não queremos violência do lado externo e, por enquanto, clima de muita tranquilidade, policiamento trabalhando forte. Já estão testando os alto-falantes por aqui num som absurdo. Já está sendo os últimos detalhes afinados e, repito, faltando pouco mais de 8 minutos para a abertura dos portões. O Palmeiras teve uma noite tranquila de sono, pelo que nós pudemos apurar. O mesmo não aconteceu com a delegação do Santos, não. Teve o tal foguetório, né? Fizeram foguetório lá na porta da concentração do Santos aqui na capital paulista. Incomodou um pouquinho, é verdade, o sono dos jogadores, mas nada que possa prejudicar o Peixe. Para que possamos finalizar, só relembrando, o Santos será campeão com um empate e o Palmeiras precisa por uma vitória de 2 ou mais gols de diferença. Palmeiras com a dúvida do Gabriel Jesus ou o Rafael Marques. Gabriel Jesus vai para o jogo e o João Pedro deve mesmo ser confirmado pela lateral direita. Nos alto-falantes aqui do Allianz, tocando o hino do Verdão. Palmeiras está jogando em casa. Semana passada a festa foi toda do Santos. Hoje, merecidamente, a torcida do Palmeiras faz a festa e às 22 horas, a partir dali, bola rolando com Heber Roberto Lopes. Vamos conhecer o campeão da Copa do Brasil 2015. Estamos esperando você por aqui, Anitta. Clima de decisão tá muito legal, assim como o nosso Gazeta Esportiva. Valeu, Garrafa. Vamos ver se eu consigo chegar. E você, por favor, não se exceda no churrasquinho, sim? Vamos manter a forma como está para não sair mais da linha, não é? Um beijo. Bom... para não sair mais da linha. Falar do jogo, né? Essa história do Gabriel Jesus, e tá todo mundo dizendo que ele vai jogar, e óbvio, nossos repórteres são extremamente bem informados. Eu não sei como ele vai jogar. Como também não sei. Dizer em que condição. A informação que existia é que ele teve uma luxação no ombro. No ombro. Isso dói pra caramba e luxação é muito complicado, muito complicado. Ou seja, é claro que eu não sou médico, longe disso, não tenho essa capacidade nem de longe, mas até onde eu sei, luxação é um troço muito grave. E em uma semana o cara voltar, eu acho que ele deve estar com os movimentos bem limitados. Então pode ser que ele jogue, mas ele vai jogar com muitas limitações. Aí pode entrar o Rafael Marques, eu acho que é porque, claro, eu falei sobre isso ontem, Flávio. Acho que o Palmeiras tem um departamento especializado, claro, fisiologia, muito. tudo para definir isso. Mas, apesar também de não ser médico, não ser fisiologista, blá, 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 pela experiência com o futebol, a gente sabe que é o tipo de lesão que requer um tempo maior de recuperação. Que foi efetivamente a luxação. Então, mas e o fato de ele ser tão jovem? Não ajuda na recuperação? Num primeiro momento, me parece forçação de barra. Se foi luxação, é complicado. Pode não ter sido também, a gente não tem acesso. Nem competência para isso, nem acesso. Né? Então... Num primeiro momento, me parecia mais lógico mandar o Gabriel Jesus para o jogo, mas para ficar no banco e entrar realmente se houver a necessidade. Extrema necessidade. Até porque você corre o risco de escalar o Gabriel Jesus e de repente vai que ele sente. Você perde um jogador logo no começo. Celso, se foi luxação de verdade, não dá para jogar. Mas é que a gente não sabe, a gente não tem nível para isso. O Gabigol, ele pode ser artilheiro da competição e seria a segunda vez, ele pediu para jogar também. Tem essa informação. Gabriel que Jesus? Ele pediu para jogar também.
Então, e o Gabigol pode ser artilheiro da competição, né? Que seria uma coisa muito legal para ele pela segunda vez e tal. Um monte de ingrediente legal o jogo. E eu sinto, como o Flávio tocou num ponto, que eu acho que vai ser um jogo pegado mesmo. Pegado no sentido de disputado, brigado e... assim, e de difícil prognóstico, né? O Palmeiras, para mim, tem a vantagem de jogar em casa e pode fazer diferença. Acho que o Santos deixou de ser campeão na Vila. Mas, de repente... Por causa do pés de Cerveró lá, do Nilson? Exatamente. Aquele gol, Flávio, você, depois do pênalti perdido, faria. Eu não faria, não. Eu já fiz isso várias vezes que ele fez. Já? Perder gol daquele jeito, eu me senti um atleta quando eu vi aquele gol. O pessoal de casa disse que o Santos vai levar a Copa do Brasil 55% e o Palmeiras 45%. O programa de hoje fica por aqui. A gente volta amanhã às 6 horas da tarde. E o Celso? Volto daqui a pouquinho no Jornal da Gazeta. Valeu, gente. Até amanhã. Até amanhã. Um abraço. Tchau. Não, até amanhã não, até mais. Até já. Just yourself.